Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal. Meu nome é Lorena e aqui a gente fala de odontologia integrada, mas também de contexto histórico, porque a história explica o comportamento ele explica a saúde e a boca ela registra tudo. Antes de começarmos o nosso vídeo, eu gostaria de pedir sua inscrição, seu like e comentário, porque isso ajuda muito na divulgação do vídeo para outras pessoas. Como a indústria entrou na infância? Dizem que por muito tempo a infância não conhecia o açúcar, não como hábito, não como rotina. Ela existia, claro, mas era raro e distante. Aparecia em ocasiões específicas, quase que cerimoniais. As crianças comiam o que vinham da terra, e os dentes resistiam. Relatos antigos quase não falam de cara infantil. Quando aparecia, era uma exceção, um acaso. Mas no fim do século XVIII, alguma coisa mudou. Não foi uma mudança barulhenta, não houve aviso, não houve escolha. As máquinas começaram a girar, as cidades cresceram e o açúcar que antes era escasso passou a circular. Primeiro como progresso e depois como rotina. No século XIX, alguém percebeu algo inquietante. O paladar infantil, ele aprende rápido. E foi aí que o açúcar encontrou seu lugar. Ele entrou como consolo, como prêmio, como gesto de cuidado. Ninguém chamou isso de invasão, mas sim de carinho. As crianças não reclamavam, pelo contrário, pediam mais. Mas o corpo começou a responder antes que alguém entendesse o porquê. Os dentes pequenos, ainda em formação, começaram a ceder. Não de uma vez, e sim silenciosamente. A dor, ela vinha tarde, quando vinha. Os registros mudam de tom. As cáries deixam de ser raras e passam a ser cada vez mais comuns, cada vez mais cedo. E então, isso virou normal. A história poderia ter parado aí, mas não parou. Nos anos 60, algo ainda mais sutil acontece, e o café da manhã das crianças deixa de ser preparado e passa a ser comprado. Caixas coloridas aparecem nas mesas, prometem energia, saúde e felicidade. O açúcar agora ele não vem sozinho, ele vem com vitaminas, ele vem com personagens, ele vem com a palavra cientificamente na frente. E pela primeira vez, a mensagem não é para os pais, é para as crianças. Elas aprendem a reconhecer marcas antes de saber ler, aprendem a desejar antes de escolher. O açúcar já não é um doce ocasional, é o começo do dia. E os dentes continuaram a responder. Hoje dizem que escova resolve, que flu resolve, que a culpa é do cuidado individual. Mas a história não fecha assim. Porque onde o açúcar chega cedo, a cárie também chega cedo. E ela continua aparecendo, mas não como falha moral, mas como vestígio, um rastro biológico de algo que entrou na infância sem pedir permissão. Por que falar disso hoje, né? Por que trazer esse tema do açúcar para a nossa pauta? Porque isso não é distante, isso faz parte do nosso dia a dia. Segundo a OMS, mais de 188 milhões de crianças e adolescentes estão obesas. Isso não é simplesmente pela alguma disfunção ou algum problema relacionado à compulsão alimentar ou mais escolhas, mas até mesmo aquelas escolhas simples do dia a dia acabam tendo muito açúcar embutido e a gente não observa. Café da manhã simples, um pão com manteiga na chapa, com um copo de Nescau, que é o que a criança gosta muito de tomar, né? Geralmente é o café da manhã da maioria das crianças aqui no Brasil. Essa simples refeição vai ter cerca de mais de 400 calorias. Ou seja, a criança já começa o dia com uma bomba calórica. E ainda mais, segundo a OMS, o consumo ideal de açúcar por dia são 25 gramas para todo dia. E nesse simples café da manhã tem 26 gramas de açúcar, ou seja, já no início do dia a criança já consumiu a quantidade total de açúcar do dia todo. Esse café da manhã rico em açúcar, pobre em proteína, o que é que vai acontecer? Mais cansaço, mais estafa. Então dá o pico de insulina, a criança se sente ali momentaneamente alimentada, mas isso passa muito rápido e logo ela vai começar a querer mais açúcar para poder, porque ela não se sente preenchida, não se sente nutrida, então vai precisar de mais açúcar para poder dar mais energia. E muitas vezes a criança ela está sem energia, sem força, com cansaço mental, sem vontade, sem disposição. E às vezes a gente acha até que são outras doenças, e na verdade é simplesmente a alimentação que está interferindo nisso. A gente vive rodeado num mundo de açúcar, né? E mesmo sem perceber. Então você vê um simples café da manhã, o quanto de açúcar pode conter. E é por isso que está tendo essa epidemia de obesidade, de problemas relacionados a isso. A exemplo da diabetes tipo 2, a hipertensão. Então cada vez mais cedo
as pessoas, né, as crianças, os adolescentes estão desenvolvendo esses problemas de saúde. Além dos impactos sistêmicos dessas doenças oportunistas, ainda tem o impacto bucal, que cada vez mais a gente vê crianças com muitas cáries, tendo perdas precoces de dentes. Isso vai gerar uma consequência no futuro muito grande, né? Porque a gente sabe que os dentes decíduos, os dentes de leite, eles são responsáveis por manter o espaço para que o dente permanente venha a crescer. Então, muitas pessoas acham que o dente de leite, é dente de leite, pode perder. Não, aquele dente tem uma função muito importante para o próximo que virá. Vocês podiam imaginar que essa era uma questão tão atual? Pois é para isso que estamos aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.